Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Depois de algumas semanas em pausa, eu vou voltar a criar alguns conteúdos para vocês aqui no canal, sempre sobre Linux, Open Source, alguns vídeos sobre ferramentas e comandos e outros sobre carreira, mercado de trabalho, assuntos interessantes para quem está atuando profissionalmente na área. Tá? Meu nome é Ricardo, eu sou profissional Linux há mais de 15 anos e tem alguns cursos que você pode ver na descrição aqui do vídeo. Tá? Hoje eu vou falar, como você pode ver aqui na tela preta no fundo, né, no terminal, eu vou falar sobre comandos, né, sobre ferramentas do Linux. E hoje eu vou falar sobre o comando IP, o uso do comando IP para a administração das interfaces de rede do Linux. O ponto aqui é que, tradicionalmente, né, o comando tradicional para a gente manipular redes é o ifconfig. Né? Então, quem trabalha com Linux há mais tempo, que é o meu caso, tem o costume de usar o ifconfig, o root, o warp, para fazer a administração das interfaces, né? Atuar diretamente nas interfaces de rede do Linux. Acontece que esses comandos já estão descontinuados, já não são mais mantidos pelos seus desenvolvedores, e na maioria das distribuições ele nem está mais em distribuição. Então, se você quer usar o ifconfig, o root hoje em dia, você precisa instalar o pacote NetTools na distribuição que você está usando, na sua máquina virtual, depois que você baixou sua imagem no Docker, por exemplo. Você tem que instalar manualmente esse pacote porque ele já não é mais padrão. A ideia é que atualmente se use o comando IP. O comando IP, que faz parte do pacote IP root 2, ele já faz todas as funções do ifconfig, ele faz as funções do root, faz as funções do arp e de outras ferramentas também. Tá? Então, o ideal hoje em dia é trabalhar com o comando IP, que já está disponível em toda distribuição que você instala. Tá? Acontece que para quem trabalha muito tempo com Linux, que é o meu caso, né? Há mais de 15 anos trabalhando com Linux, é difícil desacostumar de usar o ifconfig. Eu sei que muita gente está acostumada a usar o ifconfig, o root, e não se desapega. É o meu caso. Né? Atualmente eu tenho me monitorado muito para toda vez que eu vou usar o ifconfig eu paro e volto e tento usar o comando IP para me acostumar a ele, para não precisar ter que ficar instalando NetTools toda vez que eu precisar trabalhar com as interfaces de rede e usar diretamente o comando IP, que já me traz tudo o que eu preciso. Tá? Então eu vou mostrar aqui na interface como usar o comando IP, as interfaces, como ele se relaciona com o ifconfig, né? O que é referente ao que você faz no ifconfig, que você também faz no IP, de qual forma. Tá? Mas a ideia aqui, não vou ter como abordar tudo, a ideia é que provavelmente você já conhece, mas não tem o costume de usar. Então, a ideia é te dar motivação para você aprender a usar, se acostumar a usar, explorar o help, explorar o mando IP e tentar aí se monitorar para voltar a se acostumar a usar o IP no lugar do ifconfig, se você se acostumou a usar o ifconfig. Tá? Então vamos focar aqui na linha de comando aqui para a gente ver como é que ele funciona, né? Quais as opções que a gente tem na hora de usar ele aqui. Tá? Eu estou com um Ubuntu instalado aqui. Deixa eu aumentar um pouco a tela. E como que a gente usa o comando IP? Né? Vou me focar aqui no comando IP, tá? No pacote IP root 2, a gente tem o SS também, que substitui, por exemplo, o netstat do NetTools, tá? Mas eu vou focar aqui no comando IP. Bom, comando IP, sempre que eu digitar IP help, ele vai mostrar o help com as funções, as opções que a gente tem no comando IP. Então, com o comando IP eu posso gerenciar as interfaces, né, que é o link, os address, que são os endereços, os labels dos address, as rotas, regras, NAID, que é o ARP, né, as conexões de MAC address, com relação de MAC address com IP, e várias outras coisas aqui. Tudo dentro do comando IP. O que a gente usa mais aqui é o IP link, o IP address e o IP route. Tá? O link e o address faz o que o ifconfig faz. Então, por exemplo, se eu digitar ifconfig, só ifconfig, né? Eu tenho as interfaces, né? Nessa minha máquina eu tenho duas interfaces, é uma máquina virtual, Ubuntu. E cada interface com seus IPs, então aqui no ifconfig eu já vejo tudo. Tá? As interfaces, se a interface está up, se está down, os MAC address dela e os IPs associados a ela. A diferença é que aqui no IP, isso é separado entre o link e o address. Então se eu digitar IP link, ele mostra só as interfaces, né, os estados das interfaces. Ele não mostra os IPs. Deixa eu diminuir um pouco a tela aqui.
Tá? Então, se eu digitar só IP-link, ele mostra as interfaces, tá? Mas não mostra o IP. E se eu digitar IP-address, aí sim ele mostra os IPs que estão associados a essas interfaces. Tá? Então tem essa diferença aqui. Manipular o link, que é manipular a interface em si, e o IP-address, que é relacionado que mostra os IPs também. Tá? Um ponto interessante aqui é eu posso usar IP-link help, né? Então ele vai me trazer todas as opções que eu uso com um link, né? Então eu posso usar IP-link add, ele dá as opções, IP-link delete, IP-link set, tá? Todas as opções que eu tenho para o IP-link, IP-link show, tá? Então se eu colocar IP-link show NP0S3, ele mostra os dados só do NP0S3, tá? Em vez de mostrar todos. Então, IP-link show NP0S3. Ele mostra os dados só dessa interface. Outro ponto interessante é que eu não preciso escrever link. Eu posso usar só o L. Então, deixa eu limpar aqui. Se eu trocar o link por L, ele funciona da mesma forma. Então, em vez de escrever IP-link, você pode escrever só IP-L. Tá? Então, se eu fizer IP-L só, ele vai mostrar todas as interfaces. Algo que eu posso fazer também com o IP-link. Posso, por exemplo, baixar uma interface. Então, IP-link set NP0S8 down. Posso baixar a interface, que seria equivalente ao ifconfig e NP0S8 down. Tá? Se eu fizer aqui novamente, ele ainda mostra a interface aqui, mas em vez de aparecer o up aqui, né, não aparece mais o up, e aqui ele mostra com o status down, state down. Tá? Então, e aí se eu quiser subir a interface, IP-L7 NP0S8 up. Tá? IPL, né, o IP-link, agora ele mostra como interface up, ativa. Tá? Então, para isso que serve o IP-link. Então, são muitas opções, né, como eu disse. IP-link help, ele vai mostrar tudo que você pode fazer, ver as estatísticas do link, tá? Fazer definições aqui, adicionar novas interfaces, subir, baixar, etc. Tá? Então, esse é o IP-link. Para trabalhar com os endereços IP, agora eu vou usar o IP-address. Tá? Se eu digitar só IP-address, ele mostra tudo que eu tenho. Também posso aqui fazer só IPA. Ou IPADD, né, que ele vai considerar como address. Então eu posso abreviar isso para alguns caracteres, não preciso escrever a palavra inteira. Da mesma forma, se eu fizer show NP0S8, ele vai mostrar o IP, só essa interface. Algo para facilitar aqui, eu posso fazer a opção "-c". Vou colocar aqui, né? IP-C, que é de color, né? Ou "-color". E aí ele coloca algumas cores aqui, que fica mais fácil de visualizar. Então eu consigo ver os endereços, né? Ele mostra tanto o IP da interface do IPv4, né? Quanto do IPv6 que está associado. Se eu quiser que ele mostre só o IPv4, eu coloco "-4" aqui. Ele mostra o IP só do IPv4. Se eu colocar "-6", ele mostra só do IPv6. Tá? Então é legal colocar a opção "-c" aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ok? E como que eu gerencio os IPs aqui dentro? Da mesma forma, ó, se eu fizer IP addr help, você vai ter todas as instruções aqui. Eu posso usar add, change, replace, del, flush, show, várias opções que eu posso usar e flags aqui que eu posso utilizar. Tá? Vai aí de explorar cada uma delas. Mas vamos ver o mais básico. Vamos ver então como que eu adiciono um IP numa interface, né? Eu removo um IP de uma interface. Vou fazer aqui, né? IP address, por exemplo, IP address show NP0S8. Se eu quero, hoje ele está com um IP aqui, ó, o 92.168.1.21. Se eu quiser adicionar um outro IP aqui, como é que eu faço? IP address add, por exemplo, 92.168.150/24, né, que vai ser a máscara, dev NP0S8. Quando eu dou o IP address show de novo, ele tem aqui dois IPs associados a essa interface. Tá? Aqui tem um ponto interessante.
Com o IP, eu consigo adicionar vários IPs na mesma nome de interface aqui. No entanto, se eu fizer ifconfig aqui, ó, ifconfig enp0s8, ele só mostra um IP. Só mostra o primeiro IP. Por quê? Porque eu tenho mais de um IP associado ao enp0s8. Aqui no ifconfig, ele teria... Cada IP deveria estar em um alias diferente. Tá? Então eu teria que estar np0s8 2.0, 2.1, 2.2, cada um com um IP diferente nesse alias. Aqui com o IP eu consigo colocar vários IPs na mesma interface ou no mesmo alias. Então não tem essa limitação. E aí tem essa diferencinha aí entre o ifconfig, esse comando antigo, e o IP, que já pode fazer com isso. No entanto, eu também posso adicionar um alias, né? Um novo IP com um alias. Então, por exemplo, IP address add 150/24 dev np0s8 label np0s8 2.0. Posso colocar um label aqui. IP address show np0s8. Opa. Tô com o microfone na frente do teclado aqui, não tô vendo direito. Então, agora eu tenho dois IPs, né, na mesma interface, np0s8. 1.21 e 1.50 associados ao np0s8 e tem um terceiro aqui, ó, que eu associei ao 2.0. Tá? Eu criei um alias da interface aqui para dar esse nome para ele. Tá? Preciso fazer isso? Não, vai funcionar do mesmo jeito. Se eu for em outra máquina aqui e der um ping em qualquer um desses IPs, vai funcionar. Tá? Mas um ponto é que, por exemplo, o ifconfig não consegue ler se não tiver em um alias diferente. Ó. Agora o 1.150 ele consegue ler. Só que o 1.51 ele nem encontra. O 1.50 ele nem encontra. Tá? E o 1.150 ele encontra porque eu associei ele a um alias aqui. Tá? E para remover isso agora? Simples, basta eu trocar aqui por del. Onde eu coloquei add, eu troco por del. Tá? Então, IP address add show np0s8, eu removi aquele terceiro IP. Outra coisa que eu posso fazer aqui é usar o flush. Então, IP addr, ou address, flush dev np0s8. Agora, se eu fizer IP address show np0s8, ele não tem nenhum IP, porque eu dei um flush, eu apaguei tudo. Tá? Então, eu teria que adicionar aqui de novo os IPs que eu quero. Então, por exemplo, voltar aqui o 50, por exemplo. E aí ele volta a ter esse IP aqui. Ok? Então esse é o gerenciamento de IP. Tá? A mesma coisa que a gente faz no ifconfig, a gente faz aqui com o IP address e o IP link. Tá? Subir, baixar uma interface, setar um IP, remover o IP. Tá? Lembrando que isso é um comando de gerenciamento das interfaces, não de gerenciamento de rede, né? Que não é um network manager que vai dar um DHCP, que você vai configurar um IP fixo, tá? Ou um script ou arquivos de script de configuração. Né? Isso aqui vai ficar em tempo de memória, quando eu reiniciar a máquina, e vai voltar o que está configurado aqui no gerenciador de rede. A gente não vai abortar isso aqui, mas são coisas diferentes. Tá? O ifconfig e o IP são relacionados ao gerenciamento da interface. Tá? Muito usado em troubleshooting, em estudos e etc. Para que mais que eu consigo, como mais que eu consigo usar o IP? IP route, ver as rotas da máquina. Então, IP route show, eu vejo todas as rotas da minha máquina. Se eu fizer um route "-n", é a mesma informação em um formato diferente. Tá? Então, como que mostra a rota default aqui, por exemplo, né? Mostra todas as rotas. Mas, por exemplo, como mostra a rota default aqui no IP route? Default via o IP, né? Então esse é meu gateway default. E a interface. Tá? Quanto aqui é um pouquinho diferente. Então, vai mostrar as mesmas informações, só que os comandos vão ser um pouco diferentes para você gerenciar as rotas. Tá? Então, por exemplo, adicionar uma rota. IP route add. Vou adicionar uma rota para o IP 172.16.0/24, usando a interface, o IP, por exemplo, 92.68.1.100, vai. Digamos que eu tenho esse IP aqui, esse é o gateway para essa rede. E vou dar Enter aqui. Eu posso colocar também dev np0s3, por exemplo.
Então eu adicionei uma rota, proute show, adicionei uma rota, tudo que for para a rede 172.16.32.0, eu vou mandar por esse roteador, 92.68.1.100 na interface NP0S3. Então é simples, né? Não é muito diferente do comando route. Tá? Se eu quiser remover essa rota, iproute del. Tá? Então aí eu gerencio a rota da mesma forma que eu faço com o comando route. Tá? Tudo dentro do comando IP. Tá? E aí vai ter várias formas. Você consegue remover uma rota padrão, adicionar uma rota padrão. Tá? Tem várias formas de uso aí do comando IP. E por último, a gente tem aqui a opção de Neighborhood, né? do NAT, que ele mostra as relações, né? Entre os IPs da sua rede, os MAC addresses que estão na sua rede, na mesma rede da máquina, e os IPs dela. Tá? É uma tradução, né? De MAC address para o IP. A mesma coisa que o ARP faz. Tá? Então se eu fizer aqui, por exemplo, ARP-N, ele me traz essa relação também, né? Os IPs que comunicaram, as máquinas que comunicaram recentemente com essa minha máquina. Tá? Então, por exemplo, essa 92.68.1.11 é meu desktop aqui. É uma máquina que conversou com ela. Então ele faz uma relação entre o MAC address e o IP aqui. E a mesma informação eu tenho aqui com o IP NAT. Tá? Então ele traz a mesma informação que o comando ARP. Tá? E você pode também, se eu fizer um help aqui, você pode também adicionar uma relação dessa manualmente, remover uma relação manualmente. Tá? Em alguns casos específicos isso é necessário. Tá? Em geral não, mas em alguns casos você pode precisar fazer isso. Ok, pessoal? Então esse é o comando IP. Tá? Não tem como explorar todas as opções do comando IP. Se você digitar um IP help, você vai ver tudo que dá para fazer nele. E se você quiser estudar uma opção específica, IP address, por exemplo, help. Ou IP link é help. IP route help. Você vai ver tudo que dá para fazer e como fazer com cada uma dessas opções. Tá? Lembrando aqui, a ideia é que você conheça, se você ainda não... Provavelmente você já conhece, mas não está acostumado a usar. Continua usando o ifconfig. Se você está acostumado e continua usando o ifconfig, é uma boa você começar a pensar, a se acostumar a usar o IP, como eu tenho tentado, me monitorado muito a usar o IP no lugar do ifconfig. Assim você evita de ter que instalar o pacote NetTools em toda a instalação nova do Linux que você fizer. Quando você faz uma instalação de um container via Docker, por exemplo, as imagens disponíveis lá no Docker Hub, não tem mais o NetTools. E não tem por que você ficar aumentando o tamanho da sua imagem, por exemplo, colocando o pacote NetTools, você já está o IP lá, tá? O IP Route 2. Inclusive, para quem está estudando a LPIC1, esse ano a LPI lançou a atualização da versão 4 para a versão 5 da LPIC1, e uma mudança muito importante foi isso. Eles ainda na versão 4 focam muito no ifconfig e no route, né, e no netstat, né, que são os comandos do pacote NetTools. Na atualização da versão 5 isso mudou. Isso passou a ser só noções que você só conheça, mas ele foca mesmo no comando IP e no comando SS. Então ele quer que você saiba administrar uma rede, as interfaces da rede e as rotas com o comando IP. Então até na LPIC1 já teve essa mudança de foco, acho que até um pouco atrasado, mas demorou um pouco para acontecer isso, mas já na LPIC1 já está refletindo que não se usa mais, não é mais a prática usar o ifconfig, a prática agora é usar o comando IP. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Deixa seu comentário aqui no vídeo, tá? Me diz aí se você ainda usa o ifconfig e não consegue mudar, né? Tenta mudar aí, mas deixa seu comentário para eu saber se você também está usando. Curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente continuar conversando e eu trazendo essas informações para vocês. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima.